Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje eu vou falar sobre o motivo de algumas pessoas, vou colocar por causa pode descer. O motivo de algumas pessoas não gostarem de ir para outros lugares e dizerem que todo lugar é a mesma coisa. Muitas pessoas pensam assim. Eu também acho. Eu também acho que é assim. Todos os lugares são a mesma coisa, a natureza, ir no meio da natureza, não se ficar de maneira feliz quando vê um animal, não largar um sorriso quando vê uma árvore bonita, aquele símbolo japonês o qual nós vemos as árvores pelo sol, as árvores fecham e o sol sai, né? Esqueci o nome agora também de falar em japonês, mas eles inventaram só o próprio, no idioma do Japão, eu esqueci a palavra, mas eles inventaram uma palavra só para descrever isso, que a gente tem que usar 3, 4, 5, né? O sol que reflete dentro de árvores no, nas partes que não estão. Então a gente tem um monte de árvore e o sol tem que passar por dentro dela. E em japonês é uma palavra que define isso. Então, não sentir alegria por isso, não olhar para aquilo, de maneira alguma eu ficar feliz ou demonstrar alguma serenidade a respeito. Não tem a mínima diferença se você fica dentro da sua casa ou tá vendo isso. Se você vai pra praia, é um monte de água. A questão é que todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe que é um monte de água. Todo mundo sabe que é uma árvore e o sol batendo. O que vale é o que você está pensando na sua mente. Isso é o significado, é claro. Obviamente é disso que a gente está falando, né? Em si, introspectivo. Mas o que eu posso dizer assim? Eu quero ser bem assertivo em relação a isso. Porque algumas pessoas, eu vou falar, eu não vou escalar em bloco certinho assim, tal, tal, tal. Não é sim ou não comigo. Eu coloco, eu nivelo, gosto de nivelar as coisas. Então, por exemplo, eu vou começar com o exemplo de genética para depressão ou para alegria. De 0 a 10, eu acredito por si próprio que é 3. A minha nota em relação à depressão. O normal da minha vida é 3. Na loteria genética eu tive 3. Em relação à depressão ou felicidade. Tem outras pessoas que nascem com 5, com 6, com 8. Aí, quando nascem muito felizes, elas podem nascer com depressão bipolar, que é uma doença terrível. Se a genética delas for tão boa para nascer tão feliz. É até contraditório, né? Mas eu sei o que é ficar de 1 a 10, e isso por meio de antidepressivos. No entanto, eu não pude continuar com determinado antidepressivo pelos efeitos colaterais que ele estava me dando, como falta de respiração, etc. Não faz sentido ela tomar algo que deixa se sentir 40 o batimento cardíaco, que é a mitriptilina, antidepressivo tricíclico, 140 o batimento cardíaco e acordar sem ar o tempo todo. Faz sentido continuar, né, tomando um medicamento desse. Também, mas eu vou dizer, se 3 é o normal para mim, a mitriptilina me colocou no 9.
Se as pessoas de fato vivem do jeito que a mitriptilina me causou eu viver, não era 1, 2, 3 horas igual qualquer coisa, bebida, de aquela palavrinha, né, DR, que termina com S, não era isso, que dura bem pouquinho tempo, vamos ser honestos. Bebida dura máximo aí 3 horas, já, no máximo 4, se você não tiver tolerância ainda, aí você tem que continuar o dia inteiro, senão abstinência, sem sentir prazer nenhum. Eu nunca tomei praticamente nada disso, de bebida. Mas eu estudo também em relação a isso. Enfim. Então, por que a pessoa não se sente feliz naquele ambiente? É por causa do teu nível de genética. Fica meio óbvio. É um tanto quanto óbvio já o que eu ia falar, né? É o seu nível de genética em relação à depressão ou felicidade. Se você tem por exemplo, de genética, é claro que você vai ver do mesmo jeito que eu estou falando. Um monte de água, etc, etc. E ainda vai ter menos prazer do que eu. Porque eu ainda me considero 3. Só que eu sei o que é zero também. Não, zero não existe. Né? O que é 1? Vamos falar em romano. Zero não existe. Vamos falar em 1. Eu sei o que é 1. Sei o que é 1 porque eu estava tomando um medicamento que estava me induzindo a 1. E 1 é muito ruim. Muito ruim. Comparado a 3. Aí eu posso dizer que é depressão maior em caso de muito grave. Tem que ser tratado imediatamente. Imediatamente. Porque se a pessoa tem uma genética dessa. Infelizmente, é genética que faz você ter depressão ou não. Fases depressivas. Ou se você de fato tem a personalidade depressiva. Não é passar por depressão. Isso que eu quero dizer. É a personalidade inteira. A vida inteira ser do mesmo jeito. Aí, por que eu digo isso? Por experiência própria. Você também pode dizer por experiência própria. Com bebida e outras coisas. Mas, tenho certeza que você não saberia que com antidepressivos também pode ter essa experiência mudar. Então, antes de qualquer coisa, de fazer festa, fazer alegria, fazer churrasco, veja bem, eu fui de 3 para 9 e o medicamento estava só tirando a respiração minha, meu batimento cardíaco. Agora, eu comecei, já faz 3 meses tomar de 3, pulei para 5. Eu fico extremamente verificando como eu me sinto. Configurando, né? Que até falo que é para anotar um pouquinho de agenda, mas eu nem preciso disso, que eu já guardo na mente. Como que eu tô me sentindo. Então, eu tô a 5, graças ao medicamento, porque eu fiquei 1 ano no 1,5 e esperando. Falam que tem que ter terapeuta, que se é só comer bem, é fazer exercício. Não, eu vou dizer a real para você. Não, não adianta. Isso aí pode ajudar, vai potencializar o antidepressivo, mas vai por mim. Faça exercício físico, faça, coma bem, etc, etc. Se você tem transtorno de ansiedade generalizada e TAG e depressão maior, você não vai conseguir sair disso sem antidepressivo. Você era para ser descartado na seleção natural darwiniana. Não é para você se reproduzir de acordo com Darwin.
É isso. É um fator. A seleção natural existe ainda. A gente é um animal como qualquer outro. Tem cachorro que nasce com um de depressão, eles nem quer se reproduzir com outro. Porque a falta de ânimo, a angústia, eles até morrem mais cedo. Entram debaixo da casa e querem morrer. Tem cachorro que é assim, tem gato que é assim, tem vários animais são assim. Principalmente os que têm mais cérebro, chimpanzés, etc. Gorilas, principalmente, elefantes. Não é pelo tamanho, né? Claro que o chimpanzé é o mais inteligente que tem, o bonobo, antes do ser humano. E ponto pro gorila também. Mas é isso, pessoal. É só se você tem alguma coisa, é só através da medicação. Eu concluí isso. Porque, olha, eu cheguei a me quase quebrar no joelho de ficar fazendo 7 quilômetros correndo no parque. 7 quilômetros nada, 10 quilômetros por dia. Me alimentando de maneira adequada, comendo peixe, comendo salada de tudo que é cor. Mas comendo fruta, fazendo meu sono certinho no mesmo horário, só que acordando várias vezes por causa do transtorno de pânico, por causa da ansiedade. 1 ano fazendo isso. Nada de cortar. E aí o que acontece? Vou lá e tomo essa mitriptilina. De 1,5 me coloca em 9. Daí você pode falar, episódio maníaco, se eu tiver algum psiquiatra aí vendo, ou mais especialista. Não foi esse episódio maníaco. Foram 30 dias de sequência em hipomaníaco. Menos ainda hipomaníaco. 30 dias acordando desse jeito e dormindo desse jeito. Com vontade de fazer tudo. Agora, no momento, sem a metriptilina, estou tomando um mais recente agora. Um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Que é mais recomendado hoje por não ter efeitos colaterais, como isso daí provou que a mitriptilina tem mais efeito colateral que esses medicamentos, mas não que a amitriptilina seja pior do que o paroxetina que eu estou tomando hoje. Paroxetina, eu vou dizer para você, ela é melhor que a amitriptilina em relação à ansiedade. Olha lá, detona a ansiedade, paroxetina. No entanto, em relação à depressão, ela é bem ruimzinha. Fraquinho para depressão. Eu estou pensando em fazer uma combinação pequena de tricíclico com essa paroxetina, mas ainda estou tomando precaução. Eu estou estudando bem, porque eu falei para o psiquiatra, ele falou, tome. A gente sabe como funciona médico. Eles só querem ter, você, principalmente psiquiatra, você se auto-receita. O que nós podemos fazer para você? Para quem tem muita experiência, sempre é você mesmo que se receita. Se você estuda demais. É sempre essa pergunta que eles fazem para mim. O que nós podemos fazer para você? Daí eu falo medicamento. Tá bom. Isso foi a mitriptilina. E agora, por fim, foi a paroxetina. Que eu já tinha tomado em 2015 e tentei 18 vezes tentar voltar a tomar ela e não fazia efeito. E eu não aguentava os efeitos colaterais dela. E eu não sei porquê, eu só consigo tomar de um bendito laboratório, que não dá efeito colateral nenhum. E é extremamente difícil de encontrar esse laboratório. Eu não entendo o meu corpo, de fato. Mas, mas faz o mesmo efeito. Só não tem tanto efeito colateral quanto os outros. Esse paroxetina. Não sei porquê. Não sei se ele está mexendo em alguma enzima que causasse muito efeito colateral no cérebro. Porque cada um tem cada corpo é diferente, cada organismo é diferente. Então, eu não sei. Mas
concluindo. Senão, dificilmente você vai conseguir sair do mundo. Se você nasceu mal, sempre foi mal, ruim, sem procurar estudar, eu digo estudar, né? Eu não estou falando em procurar médico, psiquiatra. Falando em estudar psiquiatria mesmo. Ir a fundo. Ver o que é bom para você. O que se encaixa com você. Aí sim você vira rato de laboratório. Só que não vire rato de laboratório antes de estudar bastante. Que você está colocando no seu organismo. Porque o psiquiatra em si, com consultas caríssimas, vai te fazer rato de laboratório. E não é isso que você quer, né? Podia até falar, eu até fiz uma live lá de conhecimento sobre isso, mas ninguém viu, né? Vale muito mais do que muitos médicos falam. Eles nem falam, na verdade, o que de fato é. Mas é isso aí. Agora, você pode ter vários tipos de depressão. Eu não vou falar depressão ansiosa, depressão bipolar, depressão tal, tal, tal. Daí o médico vai falar para você qual medicamento tomar, certo? Só que em relação, eu queria falar em relação um pouco do ISRS. Aqui a fluoxetina e o escitalopram, pelo menos para mim, foram terríveis. Parece que só aumentou a minha ansiedade e eles são feito dito, né, tal Prozac, que é para melhorar a ansiedade. Não, piorou. A fluoxetina piorou. E a paroxetina simplesmente destruiu a minha ansiedade. Agora o escitalopram, eu nem digo, é horrível. Um mês tomando, horrível para mim. Falando certo, cada organismo é diferente. O que eu senti melhora foi bem na sertralina. No entanto, melhora mesmo foi com a paroxetina. Sempre foi com ela. Em 2015 e está sendo da mesma maneira agora. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, pessoal. Confie em si mesmo. Confie em si mesmo. E depois, confie na ciência. Estude. Não é medicina, não é confiar na medicina. Confiar na ciência. Agora, achismo tem bastante na internet. Ah, é assim, é assado. E nunca pesquisou alguma coisa sobre. É fácil falar. Mas, para quem, de fato, estudar e ver, ser científico, ler artigos científicos, ver de maneira o que as pessoas estão falando, se você sabe inglês, vai no Reddit, pesquisa lá também sobre determinado tema que você tenha interesse, saber sobre determinado medicamento. No Reddit em inglês tem muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Se você. Nem que você coloque lá no Google Tradutor. É muito conteúdo, vale a pena. Isso na experiência com pessoas reais de verdade. Agora em artigos científicos tem vários também. Tem um site chamado Drugs.com. Falei o nome da bendito para o algoritmo do YouTube não me ajudar. Mas que a gente tenta, né, ajudar, mas o algoritmo do YouTube não pode, né, é familiar, família. Mas pesquisa nesse site que eu falei para te ajudar a ter uma clareza mental, sempre do que você está tomando e do que você vai tomar. E quando você se consultar com o psiquiatra, talvez ele te coloque num benzodiazepínico, num Rivotril, num clonazepam, num diazepam. E eu vou te dizer, de olho para olho agora, não tome esse lixo, não tome essa porcaria. Se algum médico te prescrever benzodiazepínico ou
gabatinoides, que são a pregabalina e o gabapentina. Fique longe dessas porcarias. São lixos, lixos de medicamento, que vão te piorar a tua depressão e vão te fazer você virar um zumbi. Dito isso, esses antidepressivos que a gente toma agora, você vai sentir uma sedação, vai parecer que você é zumbi. 70% das pessoas que tomam esse medicamento têm defeito colateral para parecer zumbi, que não quer fazer nada. Mas o que importa não é a dopamina, etc. É o bem-estar seu. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, não da euforia. Você não quer ficar, eu quero fazer isso, que legal. Porque quando a gente bebe, vamos fazer o mundo inteiro quando a gente bebe. Daí passa o efeito, não vai fazer nada. O que você quer? Você quer bem-estar? É isso. Então, é através daí que você consegue. Isso, com serotonina. E é isso que essa medicação vai fazer. Não que ele vai trabalhar só na serotonina? Não. Para muitos ignorantes, acho que esse tipo de medicamento, até para médico, acho que só trabalha na serotonina ali e não faz nenhuma ocupação com outras áreas, regiões cerebrais. Eu não vou falar em termos técnicos, mas eles fazem reação com outros hormônios de dopamina, noradrenalina, com um equilíbrio bem grande. Bem que eu podia ser, né, um médico, psiquiatra e ganhar dinheiro, só que só filhinho de papai ou, ou muito estudioso pode, né, cursar medicina. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.